Olá, bom dia! Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos lá meditar numa palavra de Deus, daqui a pouquinho a gente já vai orar o Pai Nosso, o dia começando com oração, quem ora, tudo melhora, né? Orando, tudo vai melhorando. Muito bem, você que já está comigo na oração, agora 5h30 da manhã, tem aqueles que vão entrar um pouco mais tarde, que Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos ver um trecho da palavra de Deus aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, diz assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo está ensinando aqui sobre o pecado e principalmente o pecado sexual. Quando você quebra uma aliança, primeiro com Deus e depois com alguém ao qual você fez essa aliança. Os versículos anteriores, Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Você está usando algo que não é mais seu. Quando você faz uma aliança com um cônjuge, a Bíblia diz, Paulo ensinando, ele diz que o corpo da mulher é do esposo. E o corpo do esposo não é mais do homem, ele é da esposa. Então essa aliança fez uma parceria, uma unidade. E quando há um delito, um pecado, na verdade, no sentido de quebrar essa aliança, não quebra só com a pessoa, porque em toda aliança a testemunha maior é Deus. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós não entregamos só a nossa eternidade, nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E Paulo está dizendo a seriedade que é. Então, quando você faz um pecado, sexualmente, aqui Paulo está falando mais sobre isso, você tem que entender que você está usando aquilo que é o templo do Espírito Santo, a presença de Deus habitando em você, para levar para a sujeira. Então, a importância, quando você está ligado a um pecado sexual, uma pornografia, Deus está junto com você. Você está expondo uma presença santa a um tipo de pecado. E aí Paulo diz assim, exatamente ele fala sobre isso. Ele diz, olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? Então sempre a gente tem que ter um temor a Deus e pensar o seguinte, aonde eu estou presente fisicamente, eu também estou com a presença de Deus. Deus não é um lugar, não é uma religião que você vai encontrar num templo. O templo da presença de Deus é você. Então, a gente olha, Paulo está dizendo assim, porque essa presença habita em vocês. Então, vocês estão convidando Deus para um tipo de pecado. E aí ele diz assim, acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, o qual foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos, ou seja, nós pertencemos a Deus. Por isso que é muito importante entender essa chave, porque aí você quebra um poder pecaminoso na sua vida. Na vida cristã, quase 50% das pessoas cristãs são envolvidas com algum tipo de pornografia. Quase 50%, tanto homem quanto mulher. Então, são pesquisas, nem são pesquisas religiosas, são pesquisas científicas. E é interessante que a gente precisa fazer uma avaliação. E aí a Bíblia diz assim, você não pertence a você por quê? Porque o versículo 20 diz assim, vocês foram comprados por um alto preço, ou seja, por um preço que ninguém podia pagar.
Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, sempre tem que pensar que todo o prazer que a vida nos oferece, o que Deus nos oferece, quando é do ponto de vista de Deus, ele é prazeroso. E ele é abençoado por Deus. Mas quando ele é pecaminoso, transgressor das orientações de Deus, da palavra de Deus, ele é um mal. E aí, nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos dando para o inimigo uma oportunidade de tocar, muitas vezes, em nossas vidas, por causa dessa porta aberta do pecado. Então, a gente tem que se fechar para o pecado, e Paulo está falando aqui de comportamento sexual. Você é o templo do Espírito Santo. Será que não fica constrangedor a gente pensar que você se envolve num pecado sexual e que você é o templo do Espírito Santo? E que a gente, isso é muito forte na minha vida, então pede para Deus te ajudar. Mas tenha temor de que toda vez que você está fazendo um pecado, Deus não se isenta, não te abandona, você está levando a presença de Deus para ser testemunha daquele pecado. Por isso, no dia do julgamento, não são os outros que vão nos acusar. São duas coisas que nós nunca poderemos fugir. É da nossa própria consciência que vem junto e da presença de Deus. Então, Paulo está nos alertando aqui que a gente tem que usar o nosso corpo para glorificar a Deus, não para quebrar a aliança que fizemos com Deus, não para quebrar a aliança que fizemos com a pessoa, com o cônjuge. Então, é muito sério a gente entrar num pecado sexual. E Paulo está dizendo aqui, se você olhar o versículo 18, ele está dizendo, fujam. Não é não olhar, não é não fazer. Fujam da imoralidade sexual. Faça uma reflexão na sua vida, onde você precisa se recompor, pedir perdão para Deus e começar um tempo novo, uma nova história, entendendo sempre que você não pertence mais a você, você pertence a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Pense em 5 pessoas que você pode abençoar com essa palavra. Compartilhe essa palavra com 5 pessoas. Às vezes, uma palavra dessa pode mudar um casamento, uma vida, toda uma história. Mudar uma tragédia, inclusive. Então, compartilhe com 5 pessoas essa palavra. Curte essa live, é importante, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso? Junte o seu coração comigo. E antes de orar o Pai Nosso, eu só queria te falar o seguinte, ó. Nós estamos na nossa semana de oferta de missões para a África. A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Então, eu queria fazer um pedido para você. Eu queria te convidar para que você ouvisse o Espírito Santo, ou fizesse uma pequena oração. Deus, quanto eu devo ofertar? Porque uma semente, eu poderia contar tantos testemunhos aqui de como Deus mudou a minha história financeira numa semente, numa semeadura. A Bíblia diz que Deus multiplica. Então, peça para Deus o que Ele te orienta a você semear. E aquilo que Deus falar no seu coração, você vai semear, tá bom? Tem aí na tela a condição para você fazer a sua oferta e que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu coração e que Deus multiplique essa oferta em muitas vezes. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, pedir a Deus que nos abençoe, que abençoe seu coração. Junte o seu coração comigo e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre.
Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê um dia cheio de milagres de Deus. Bom dia, que Deus te abençoe.